Olá, saudações arnutianas. Eu sou Wilson Gadelha e este é o canal do Instituto Arnute Arquibal. Nosso instituto tem como meta ajudar na busca do autoconhecimento e no despertar para uma consciência cósmica. Antes de mais nada, pedimos para que você curta o nosso vídeo, dando um like, inscreva-se no nosso canal para receber em primeira mão as notificações e compartilhe com seus amigos e amigas. E com todas aquelas pessoas que vocês acharem que têm interesse por esse tema. Com o desenvolvimento dos microscópios, o mundo das formas, das coisas muito pequenas, foi descoberto, onde muitas coisas invisíveis a olho nu puderam ser reveladas. As células, por exemplo, puderam revelar um universo que, apesar de sempre existir, está invisível a olho nu. Sem um microscópio óptico e sem um microscópio eletrônico, jamais teríamos tido acesso a esse universo do mundo microscópico. Então, fazendo uma analogia com a nossa ciência espiritual, na sua pesquisa do universo suprassensível, nós temos que ter aquele nosso, entre aspas, microscópio, que é a visão suprassensível, sem a qual não poderíamos conhecer o universo anímico, tal qual ele se manifesta na nossa vida. Quando uma pessoa morre, o seu corpo material, físico, desaparece. Porém, as forças espirituais que geraram o corpo físico deixam seus vestígios, suas exatas reproduções no fundamento espiritual do mundo. Quem for capaz de, através do mundo visível, elevar sua percepção até o invisível, verá diante de si um panorama espiritual onde estão registrados todos os processos anteriores do mundo. Tudo o que somos, tudo o que fomos, enquanto planeta e seres individuais e coletivos, estão registrados por entidade do Akasha. Aqui vamos nos valer das visões akáshicas de Rudolf Steiner, de Ramatiz, além da cosmovisão do pensamento chinês antigo. Então vamos lá. Hoje nossa missão será semelhante à missão de explicar logicamente a existência de baleias para uma pessoa que vive no meio do mato, sem televisão, sem internet, sem comunicação nenhuma com o oceano, por exemplo. Ou ainda, como nós poderíamos explicar o cromatismo das cores para uma pessoa daltônica? Por isso, nós vamos iniciar pelo factual suprassensível. O planeta terrestre físico, como nós conhecemos, originalmente é uma entidade espiritual, Gaia, como nós chamamos. Quando nada existia fisicamente, só existia um mundo espiritual. Até então, o único elemento existente. Então, é de planos espirituais que vêm as informações que, por ressonância, vão vibrando e vão se condensando, dando origem à matéria, criando universos, mundos de formas, estruturas e de funções. Vamos mostrar um pequeno experimento de quimática que basicamente coloca-se uma mesa, uma estrutura metálica em cima da mesa, embaixo da mesa coloca-se um dispositivo eletrônico capaz de emitir som e em cima da mesa uma placa metálica que por ressonância vai promover a mudança de formas. Em cima dessa placa metálica é colocado talco, como vocês vão ver na hora que a gente reproduzir aqui. Esse dispositivo ele mostra como a ressonância cria formas na medida que as frequências vão mudando. Frequência, comprimento de onda,
vai gerando formas distintas. A malha anímica da criação, por analogia, também, através de ressonância, cria e mantém todas as formas da natureza, seguindo o mesmo princípio ressonante. À medida que as frequências vão se alterando, aqui no caso do experimento, vocês vão observar que à medida que a frequência vai aumentando, novas formas irão surgindo. Assim, por efeito desse experimento, a gente pode demonstrar que som e a ressonância criam formas. No vídeo anterior, vimos que no texto de Wang Ping, Questões Simples, no seu capítulo 5, é dito que existe uma malha cujas cordas tecem as 10.000 coisas viventes. Esse simbolismo chinês significa dizer: tudo que tem vida é criado por essa malha anímica e é mantida por esta malha anímica. Porque além de originar, vai manter todas as formas de vida nesse mundo. Todas as formas de vida. Então, isso é que seriam as 10.000 coisas viventes. Então, cada fio dessa malha é um tubo de ressonância. Fica vibrando, como naquele experimento de quimática. David Lapierre, um físico e geofísico, e Peg Phoenix Dubrow, eles perceberam essa malha e o David Lapierre denominou de UCL, Universal Calibration Lattice, ou, em português, MCU, malha de calibração universal. Os chineses antigos dividiam o mundo de uma forma muito didática. Você tem a vida que se manifesta antes da criação dessa malha da vida, foi chamada de céu anterior. E a vida que se manifesta a partir dessa malha foi chamado de céu posterior. Antes da malha, céu anterior. Depois da malha, céu posterior. Aquilo que é criado a partir da malha. Aqui no Ocidente, então, nós vamos fazer uma analogia com a hierarquia espiritual do céu anterior. Nós temos inicialmente 3 classes de espíritos que estão diretamente ligados à fonte criadora, ou Deus, como nós chamamos aqui. Então, nós temos os espíritos do amor, ou serafins, como primeiro nível da criação dessa hierarquia. Depois vem os espíritos da harmonia, ou querubins, e os espíritos da vontade, ou tronos. Então, essas 3 classes estão diretamente ligados à fonte criadora. Depois vem os espíritos da sabedoria, ou espíritos das dominações, chamados em grego de kyriótetes. Em seguida, nós temos os espíritos do movimento, ou espíritos das virtudes, e do grego é chamado dinamis. Em seguida, tem os espíritos da forma, potestades ou Elohims, do hebraico, como está na Bíblia. Espíritos da personalidade, arqueu ou arcai, do grego. Espíritos do fogo ou arcanjos, como está na Bíblia. Espíritos do crepúsculo ou espíritos da vida, que são os anjos, que vão manifestar a vida em todos os padrões, criando e fazendo ressonâncias nessa malha da criação. Então, essa hierarquia vibra mental e espiritualmente nessa malha, e por ressonância
Além de criar a malha, essa malha vai começar a fazer ressonâncias, criando e mantendo a vida da forma como nós a conhecemos. Anteriormente ao estado espiritual, encontramos um estado planetário, físico, anterior, que mais tarde se espiritualizou e depois, em virtude de uma nova materialização, se converteu no planeta Terra como o conhecemos hoje. A Terra, antes de ser a Terra, como a conhecemos hoje, passou por 3 estágios ou encarnações. Então, hoje, como nós conhecemos Terra, seria a 4ª encarnação. A primeira é Saturno, a 2ª encarnação planetária Sol, a 3ª Lua e a 4ª Terra, na denominação do Rudolf Steiner. Essas denominações pouco têm a ver com os atuais Saturno, Sol e Lua. São devido às representações mentais que se podem obter das imagens e das metáforas de fatos ocorridos num passado muito longínquo, os quais não serão comentados neste vídeo, porque a nossa intenção aqui é estar mostrando, expondo para vocês o universo anímico. Mas poderá ser objeto de outra série de vídeos que poderemos produzir no futuro, desde que o público demonstre interesse nesse aspecto. A ideia neste vídeo é apenas darmos continuidade à apresentação do sistema anímico que nos anima, bem como correlacionarmos com a vida do próprio planeta Terra. Não somente como uma morada, mas principalmente como uma entidade viva, como nós somos, e que está também em processo evolutivo como os corpos que nos animam neste mundo. Por isso que nós chamamos de Gaia. Então, num passado muito remoto, onde pela primeira vez o ser interior humano surgiu numa vida exterior, nessa primeira encarnação terrestre, o eu começou a atuar nos corpos físico, etérico e astral, levando para a vida futura os frutos dessa atuação. Então, chegou na encarnação Terra, o corpo físico teve um processo de amadurecimento, que foi possível receber um eu, né? Então, esse eu começou a atuar nesses corpos e aí começou todo o processo encarnatório tal qual nós conhecemos. O verdadeiro ser interior humano percorreu uma série de vidas na Terra até que atingisse a forma humana atual. A própria Terra, a própria vida da Terra, passou por uma evolução. Existe conexão entre a evolução do ser humano e de seu corpo celeste, a Terra, ou Gaia, de uma maneira mais generalizada. O planeta Terra atual é a reencarnação de um planeta muito antigo. O que vamos fazer é como se olhássemos para um adulto e descrevêssemos nele todas as suas fases, desde o seu desenvolvimento fetal, fase embriológica, primeira infância, fase adulta, etc. Então, as fases Saturno, Sol, Lua, como nós já dissemos, pouco tem a ver com o atual Saturno, Sol e Lua. Ainda não se tinha corpos físicos individualizados nessa época. O que existiam eram só aglomerados calóricos, incapazes de conter uma vida humana, como nós concebemos atualmente. Com a chegada do eu interior, que foi possível habitar já na fase Terra, foi possível nós termos encarnações espirituais, utilizando esses corpos, né? Antes de ser planeta Terra, a Terra atravessou esses 3 estados, né? Esses 3 estados foram intercalados por períodos
de espiritualização. Os corpos físico, etérico e astral evoluíram animicamente como corpos autômatos e sem consciência, como robozinhos. Com a chegada da fase Terra, tem início a espiritualização do planeta Terra, a espiritualização de Gaia. E só nessa fase, o eu foi capaz de preencher de consciência os 3 corpos inferiores: o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. Então surgem no plano inferior a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. E no plano superior surge uma identidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito, ou ser humano espiritual. Então, só na fase Terra é que foi capaz do eu superior poder coabitar com o corpo físico e essas especializações começaram a se desenvolver. Portanto, o eu se encontra no estágio terrestre, nos 3 corpos mais densos, no físico, no duplo etérico e no astral. Antes da primeira encarnação terrestre, esses 3 corpos evoluíram sem o eu espiritual atuando. Então tiveram uma evolução puramente anímica. Como evoluíram até então? Como esses 3 corpos se capacitaram para receber o eu? Como o eu espiritual veio a existir? Como adquiriu a capacidade de atuar nesses corpos? Para responder a essas perguntas, temos que saber como se deu a própria evolução do planeta Terra, no sentido científico e espiritual, certo? Porque no sentido da ciência física, jamais as respostas a essas perguntas serão possíveis de ser realizadas. Então, nos próximos vídeos, nós vamos desenvolver cada fase encarnatória do planeta Terra antes de ser Terra, ou seja, as fases encarnatórias de Gaia. Como já dissemos, o planeta Terra passou por 3 encarnações até chegar à encarnação Terra, que é o planeta como nós vivemos hoje. Então, Gaia passou por 4 encarnações até agora: Saturno, Sol, Lua e Terra. Essas são as 4 encarnações até agora de Gaia. No próximo vídeo, vamos caracterizar cada uma dessas fases, a fase Saturno, a fase Sol, a fase Lua. Se você está gostando dos nossos vídeos, não deixe de ver os próximos vídeos da sequência, dê um like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e amigas. Até o próximo vídeo. Saudações arnutianas.